Eu quero falar com vocês sobre quem ganhou e quem perdeu nesse caso aí da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional da Reforma Tributária. Já vou falar sobre isso aí com vocês, mas antes eu quero fazer alguns 3 pequenos registros, né? Primeiro, eu ontem cheguei a gravar aqui um comentário meu, mas sem som. Eu esqueci de ligar o microfone, né? Quero me desculpar com o pessoal que foi ali dar uma olhada e não conseguiu me acompanhar. Rapidamente me informaram e eu tirei o comentário do YouTube aí. Eu sou muito responsável em relação aos compromissos que eu tenho com vocês aqui, né? Sigo aquela máxima do Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry: você é responsável por aquele que cativa, né? Bom, esse é o primeiro registro. O segundo registro que eu quero fazer também tem a ver com esse comentário que eu faço aqui no YouTube, porque essa semana, na quinta-feira, eu encontrei em Gramado, estava em Gramado por alguns dias ali, e tomando aquele ar da serra, né, de Gramado, e passei por uma passarela que tem ao lado do Lago Joaquina Beer, onde ocorria o Natal Luz ali. E passou um cidadão por mim ali, me estendeu a mão e eu reagi assim. Eu sempre dou uma volta para trás quando alguém se aproxima de mim. Aqui em Porto Alegre não é bravo, aqui o pessoal assalta mesmo, né? Mas aí a pessoa que me abordou disse: olha, calma aí que eu sou seu fã, né? Aí, tudo bem, vamos conversar. Ele era do Maranhão, São Luís do Maranhão. Eu sei que pessoas de todo o Brasil aqui acompanham esse comentário que eu estou fazendo aqui, mas eu quis fazer esse registro aqui, desse companheiro lá de São Luís do Maranhão, professor em São Luís do Maranhão, está passando as férias escolares do filho ali em Gramado. E o terceiro registro que eu quero fazer aqui, que ainda em Gramado também, e casualmente no mesmo dia, eu fui tomar um chá com bolacha. Fui tomar um chá com bolacha com 9 leitoras ou pessoas que acompanham esse meu comentário aqui, ou que acompanham o meu blog polibibraga.com.br. Eu quis fazer esses 2 registros aqui nesta tarde de sábado em Porto Alegre. Sol, com nuvens. O pessoal está furioso aqui com os institutos de meteorologia porque estavam prevendo um ciclone extratropical para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. Chuvas abundantes, tempestade. Não aconteceu nada disso aqui. Os institutos de meteorologia se desmoralizaram na previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesse final de semana aí, né? Até a temperatura está boa aqui em Porto Alegre, onde eu estou falando com vocês. Bom, e sobre a PEC da reforma tributária? Bom, mas antes eu quero fazer mais um outro registro, estou cheio de registro hoje, mas sobre esse assunto aqui. É porque nesta semana o governo Lula petista estava tentando tirar da Câmara 3, eu diria assim, mega propostas, né? A primeira delas é essa PEC da reforma tributária, sobre a qual eu vou falar com um pouco mais de extensão aqui. A outra delas é a mudança no processo de votação no CARF, né, que é aquele conselho que examina recursos fiscais, né, federais. Então, o contribuinte, em vez de reclamar muitas vezes juíza, vai para essa área administrativa ainda, vai ao CARF lá reclamar, né? Então, o que o governo Lula petista propôs? Dentro desse pacote de 3 grandes medidas aí que eu estou falando, propôs o seguinte: olha, vamos mudar o voto ali, porque hoje é a paridade entre os representantes do governo e dos contribuintes. Essa proposta, aprovada também pela Câmara, como a PEC de reforma tributária, essa também foi aprovada. Mudou, tem um voto que eles chamam agora de qualidade, ou seja, é o voto que vale mais do que os outros votos. E o voto que passa a valer mais do que os outros votos é o do governo. Ou seja, ele vai ganhar todas, né? A coisa é tão escandalosa que o próprio governo e os seus aliados já estão festejando aí o que vão faturar esse ano ainda dentro do CARF ali, com essa pequena mudança, aparente pequena mudança, né? Eles acham que só com isso aí vão faturar mais 51 bilhões de reais dos contribuintes. Pra vocês terem uma ideia do que é esse valor, 51 bilhões, o governo do estado do Rio Grande do Sul, que tem 11 milhões de habitantes, durante um ano inteiro ele não consegue arrecadar de impostos próprios
de receita própria, não consegue arrecadar isso aí, 51 bilhões, né? Chega perto aí, chega aos 40 e poucos bilhões, mas não a 51 bilhões. E é isso que o governo Lula petista vai botar a mão aí. Tá contente, né? Aprovou a PEC da reforma tributária, que o principal beneficiado do ponto de vista da arrecadação é ele, o governo federal, e que além disso ainda até altera o pacto federativo e se torna mais forte dentro do pacto federativo, né? E agora aprova esse... No CARF só faltava ter aprovado também o chamado arcabouço fiscal, né? Cujo vórtice, se é que se pode falar assim, é permitir ao governo que ele gaste mais, né? Ou seja, ele vai arrecadar mais com a reforma tributária que foi aprovada, vai arrecadar mais com as mudanças do voto de qualidade do CARF e vai gastar mais com a passagem, com a aprovação desse arcabouço fiscal. Esse não foi aprovado, não foi votado ainda, ficou para agosto, né? Ficou para agosto. O Lira deixou ali, vamos ficar com esse na mão enquanto nós negociamos, porque estão negociando, né? Estão negociando. Você sabe que para aprovar, inclusive, essa PEC da reforma tributária e o voto do CARF de qualidade, o próprio site Poder 360, por exemplo, que é alinhado com o lulopetismo, divulgou ali com todas as letras que o governo do Lula da Silva aí, em 5 dias, de domingo até sexta-feira, ontem, liberou para pagamento aí de emendas parlamentares desses deputados federais aí. Antes era o orçamento secreto, agora é o orçamento do bem, né? Alguma coisa como 8 bilhões de reais. Só na quarta-feira foram 5, na quinta-feira foi 5 bilhões, só numa tacada, 5 bilhões. Né? Claro, né? O Josué de Souza, que é do blog UOL, que é alinhado com o lulopetismo, quando estava comentando a aprovação, muita gente dizia assim, mas esses deputados que aprovaram aí, que dizem que é de direita, eles são tudo comunistas, são comunistas. Ele disse, não são comunistas, não, são dinheiristas, né? Bom, mas vamos lá então. O cartunista gaúcho Cláudio Spritzer, quase diariamente eu publico os cartoons dele no meu blog polibraca.com.br, ele fez um necessário humor negro, né? Ontem, sobre esse assunto aí, né? Para denunciar a verdadeira derrama de dinheiro que o governo lulopetista despejou nos últimos 5 dias sobre o bolso dos deputados, que votaram e aprovaram a toque de caixa, no afogadilho, a PEC da reforma tributária. Está no meu blog aí esse cartoon dele, né? No desenho animado, vou contar a historinha rápida, né? Um esmoleiro aborda um deputado federal na saída do Congresso e pede esmola nos seguintes termos. Oi, tio. Tio, hein? Oi, tio, por acaso o senhor não tem uma emenda parlamentar para que eu possa comprar um X? X é uma espécie de um hambúrguer aqui, X-burger, né? É famoso aqui no Rio Grande do Sul. É humor negro, mas me dá uma emenda parlamentar aí. Pode ser por Pix, né? Diz o esmoleiro, né? Os esmoleiros agora no Brasil já estão aceitando Pix, veja só. Bom, o site Poder 360 conta que o valor total de liberação do pagamento de emendas parlamentares no orçamento secreto, olha só, hein? Eu falei 8 bilhões, né? Mas ele fala aqui que saltou de 7,6 bilhões para 16 bilhões. Dobrou, mais do que dobrou de valor, entre 2 e 6 de julho. Está com todas as letras aí, né? E ele diz então que na quarta-feira, não na quinta, como eu tinha dito, foram 5,1 bilhões. Não dá para brincar com esses números aí. Você pode registrar. Isso aí está no site Poder 360, que é muitas vezes alinhado com o lulopetismo, que diz claramente isso aí, hein? Entre o dia 2 e 6 de julho, o pagamento de emendas parlamentares do orçamento secreto para os deputados federais saltou de 7,6 bilhões para 16,2 bilhões. De 2 a 6 de julho. Registre esse número aí, hein? Esse foi o valor da compra aí que garantiu essa aprovação aí da PEC da reforma tributária e do voto de qualidade no CARF, hein? Num só dia, quarta-feira, foram liberados 5,1 bilhões. Olha o tamanho da...
E não é só, hein? O ministro do Turismo, a ministra do Turismo caiu, entrou um ministro do Agrado do Centrão. Hoje mesmo os jornais já estão dizendo aí que o Lira e o Lula ontem começaram a discutir uma nova partilha do governo, um governo de coalizão aí com o Centrão. Essa ministra do Turismo já caiu para satisfazer o Centrão, aí, no caso a União Brasil, né? Vai cair a ministra de Saúde também, vão ser entregue para eles também. Lá no STF, para não desmentir esse casamento carnal entre o STF e o governo lulopetista, e o Gilmar Mendes, no dia da votação, ele excluiu o Lira daquele escândalo lá das Alagoas, né? Aquele escândalo dos robôs lá da Alagoas, né? Bom, então, o Josias de Souza, né, que é do UOL, ele comentando lá dinheiristas e tal, ele estava se referindo, no caso aí, àqueles 20 dos 99 deputados federais do PL, mas podia estar se referindo a todos, quase todos que votaram pela aprovação da reforma tributária e do CARF, né? Hoje eles estão falando só na reforma tributária, não estão falando no CARF, mas eles aprovaram o CARF também, esse voto de qualidade. Sobre isso eles não se explicam, né? O CARF é aquele onde gerou aquele escândalo da Operação Zelotes, né? Vocês se lembram disso aí, né? Conselheiros do CARF que foram comprados aí para beneficiar grandes pagadores de impostos no Brasil aí que conseguiram suspender pagamentos milionários, né? Nessa Operação Zelotes aí estava envolvido a Globo, a RBS aqui de Porto Alegre, o Gerdau, muita gente. Olha, gente boa aí. Então o Josias de Souza diz no UOL, e isso que ele é meio lulopetista, né? Ele diz assim, eles não são comunistas não, esses 20 dos 99, os outros também, né? São dinheiristas, né? Bom, eu acho até que dinheirista até vendendo o seu voto, traindo o seu eleitor do jeito que esse pessoal está traindo aí, eles são pior do que ser comunista, né? Bom, desses outros 380 aí que aprovaram a reforma tributária, aí quantos deles também são dinheiristas? Eu quero fazer, finalmente, aqui algumas leituras apressadas sobre a votação, as votações aí da reforma tributária e do CARF, aí, do voto de qualidade. Primeiro, o Bolsonaro, ao contrário do que a mídia tradicional aí está intrigando ontem e hoje, sábado, dia 8, né? Bolsonaro não saiu menor, não, porque perdeu essa votação. Ele saiu, inclusive, maior. Por que razão? Porque assumiu de vez a liderança da franja mais antipetista da oposição e mais verdadeira. E, portanto, do povo brasileiro, que não se acanalhou, apesar de todas as falsidades e repressões em curso. Amanhã, muita gente vai sair para a rua, domingo, aqui em Porto Alegre e em várias outras cidades brasileiras aí, para reclamar por democracia e liberdade, né? Eu vou estar no Parcão, a partir das 14h30 desse domingo. Eu espero que você não tenha medo, não. Vá para lá. É uma manifestação pacífica, não vejo por que não ir, né? Provocadores, infiltrados. Desde quando que os provocadores infiltrados não comparecem? Tem que em cada manifestação ter um esquema de vigilância grande, muito grande ali, né? E modo de fazer esse tipo de enfrentamento aí. É isso que tem que fazer. Bom, mais do que isso, né? Ainda sobre o Bolsonaro. Bolsonaro, nessa votação, principalmente da PEC, da reforma tributária, ele conseguiu separar o joio do trigo, né? Não fica mais aquele ambiente nebuloso ali, quem é que está do meu lado, mas ele está, não está. Não, ali, olha aqui, ó, preto no branco. Você ou tá ou não tá, né? Ou trepa ou sai de cima. Não é bem assim, né? Então, ele mostrou a cara falsa dos deputados federais que se elegeram nas suas costas. Os 20, por exemplo, do PL que se venderam. E também enquadrou o governador Tarcísio Gomes de Freitas, de São Paulo, que recebeu um agradecimento público do governo lulopetista e uma lacração direta do incômodo deputado lulopetista André Janones, né, que agradeceu a ele por... obrigado, Tarcísio, por nos ajudar a aprovar essas coisas, né? Bom, houve uma altercação entre o Tarcísio e o Bolsonaro,
quinta-feira ali, o pessoal do Bolsonaro não gostou, as redes sociais começaram a falar mal do Tarcísio, mas no dia seguinte, ontem, já os dois conversaram, né? Para se acertar, porque também não nos interessa isso aí, esse tipo de divisão. Bom, finalmente eu quero fazer mais 2 registros. Primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados não pode mais ficar fingindo que é independente, né? Ele mostrou a cara de sanguessuga maior da nação. Terceiro, o eixo do mal está mais unido do que nunca, olha só, hein? A mídia tradicional, indecorosa e venal, hoje já no sábado, aí tá o Estadão lançando Tarcísio 2026, aí, fazendo intriga, né? Que mais do eixo do mal? Os partidos e políticos de corte fisiológico, né? União Brasil, outros, né? Eles continuam dispostos a trair a própria mãe, né? Eles levaram bilhões de reais das emendas parlamentares e derrubaram até a ministra do Turismo, buscando partilhar o governo aí, fazer um novo governo de coalizão. Por fim, o STF, que, como eu disse há pouco, né? Através do Gilmar Mendes, livrou a cara do Arthur Lira naquele caso cabuloso do processo por corrupção nas Alagoas, né? Eu concluo dizendo o seguinte: e agora? Agora a luta continua. Eu acho que o importante é que vamos confiar na liderança do Bolsonaro e nesses bravos deputados e senadores que fazem a resistência. Porque não existe mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, como diziam os nossos avós, né? Como eu digo já hoje como avô. Outra coisa, não deixem de registrar os nomes de todos os deputados que votaram contra os interesses do povo brasileiro. Não deixem de registrar. Os nomes deles estão todos ali, entra de forma no meu blog polibiobraga.com.br. Por este sábado é isso aí, senhores. Uma boa tarde para todos.